Bom dia a todos. Mais alegria, né? Bom dia. Bom dia. Ah, porque a gente tem que ter vida. Não é? A gente vai aprendendo que a alegria não tem a ver com dificuldades. A alegria é um movimento que a gente precisa sempre buscar dentro do nosso coração para que a gente possa estar em qualquer situação do que a gente esteja passando, né? Porque se a gente não buscar esse sentimento que é próprio de quem é saudável, a gente não supera as dificuldades. É difícil? É, né? Mas é o que vai nos dar força. Jesus é esse ensinamento, né? Recentemente, ontem e anteontem, eu zapeando, né, para a gente pegar material para fazer o estudo de hoje, eu me deparei com uma palestra do Divaldo. Foi um seminário, um encontro que houve em abril do ano passado, em Santa Catarina. Eles chamam de Interregional Sudeste. E nessa palestra, na verdade, não era palestra, foi um momento que foi gravado, foi no Perguntas e Respostas, e Divaldo fala pra gente que os espíritos, desde o início do ano de 2016, vem falando para ele que nunca a humanidade precisou tanto da humanidade. Que nós devemos buscar os invisíveis. Por quê? Quem são os invisíveis? Quem são? São os porteiros, as pessoas que estão na rua limpando, são as pessoas da nossa casa, são as pessoas que nos ajudam, os cuidadores, as pessoas que estão nos auxiliando, né? Aqui não é o caso, mas o SEMA é uma casa que se tornou grande, o CELD também tem funcionários, e nós, como dizem, que nos dizemos espíritas, seguidores de Jesus, muitas vezes a gente passa por essas pessoas sem ver. E a gente faz isso mesmo. Então o convite é para que a gente busque, dentro da nossa casa, olhar a dor, ver através da aparência. E ele relata uma história. Ele estava num congresso em fevereiro de 2016, estava divulgando, né, a doutrina em, não sei se Joanesburgo, na Cidade do Cabo, era na África do Sul. E aí a mentora, Joana de Anjos, eu acho muito interessante como eles colocam as coisas pra gente, é muito, muito legal. E Divaldo fala assim, aí a mentora falou pra mim, Divaldo, falou pra ele sozinho, ele vai e desce pro café. Vocês conhecem essa história? Não. É muito interessante. Desce pro café no lobby do hotel e falou, você vai abraçar aquele garçom ali. Aí ela falou, não senhora, eu não posso, eu não sou esse homem de grandes manifestações efusivas. Não, você vai sim. Você vai porque é para abraçar aquele garçom ali. Aí, né, ele deu um jeito, pediu para o garçom servir leite quente à mesa, e no agradecimento ele abraçou o garçom. Agora você vê como é que a gente é. Divaldo discutindo com o mentor. Eu me lembro do Altivo relatando que ele também contra-argumentava com o doutor Herman, né? Então, assim, aí ele foi, pediu, chegou o leite quente. Por quê que ele pediu o leite quente? Porque é hábito, né, nos países europeus, e a África do Sul sofre a influência, servir o café bem quente e botar aquele leite frio, né? Que fica aquela coisa horrorosa de café americano com leite, né? Não é? E a gente é brasileiro, a gente gosta do café quentinho. Aí ele usou esse artifício, então o garçom foi muito prestativo, serviu. Ele foi e deu um abraço, ele não entendeu nada. No dia seguinte ele teve um mal-estar e não desceu. Ficou lá em cima. Que estava com dor no estômago, que estava com cólicas estomacais. Aí ficou daqui a pouco baixo na porta. Ele falou assim, apesar de eu ter colocado não perturbe, bateram a porta. E era o garçom com carinho, com todas as variedades de chá. E contra o Divaldo, eu detesto chá, qualquer que seja o chá. E aí o rapaz, né, falou, não, mas eu não podia deixar o senhor, eu soube que o senhor estava passando mal, eu tive que trazer para cá, porque isso vai ficar muito bom. O senhor toma esse chazinho. E começaram a conversar. Eu falei para minha mulher, como o senhor é uma pessoa diferenciada. O senhor sabe que ele devia ter uns 30 e poucos anos, durante toda a minha vida, o senhor é o primeiro branco que me abraçou. E ontem eu iria me suicidar, porque eu descobri que eu estou com câncer, num estado muito avançado, tenho filhos pequenos, não tenho recurso para fazer o tratamento. E o seu abraço modificou minha intenção. Então eu não podia deixar o senhor aqui passando mal.
Aí diz o Divaldo que tomou lá o chá de melissa. Então, resumo da história, ele depois ficou melhor, contou para um grupo de amigos, os amigos se cotizaram, pagaram o tratamento dele, e Joana falou: através desse rapaz nós vamos implantar o trabalho da doutrina aqui nessa cidade. E assim foi feito. De lá para cá eles têm se correspondido, Divaldo tem mandado livros, né, para ele, e ele implantou um centro espírita lá na cidade. E diz o Divaldo, estudando o Evangelho, que o Evangelho de Jesus, que ele é da tribo Zulu, que a tribo tem também, né, nos estudos de religião deles, a espera de um Messias que vai salvar. Não é Messias o nome, mas de um Espírito que viria. Então eles encontraram pontos de contato com o Evangelho. E por que isso? Aí ele veio falando dessa questão da gente abraçar o outro, né? A gente se abraça com muita facilidade, mas a gente ainda quase que seleciona quem recebe o nosso abraço, não é? É verdade, porque a gente ainda é assim. Então o convite é esse. E que a gente precisa, mais que tudo, levar Jesus ao coração das pessoas. Mas para levar Jesus ao coração das pessoas, a gente precisa colocar Jesus no nosso coração. E esse é o desafio, né? Por isso que é importante, ao estudar, ao ler, a gente refletir o que está sendo dito. Então, esses trechos são referentes a uma passagem de Jesus que, após ter falado aquelas palavras todas do Sermão da Montanha, desce do monte, e aí o que acontece? Todo mundo vai procurar Jesus para ser curado. E ele realiza diversas curas, muitas curas. Aqueles episódios todos vão lá em Mateus, que vocês vão ver a sequência. E, em um determinado momento, ele reúne os discípulos, e aí ele fala para os discípulos que vai enviá-los 2 a 2, e aí ele faz essa orientação. Isso é um pedaço das orientações que Jesus dá aos discípulos, que são orientações para nós, que são orientações para a nossa vida, né? Não vos canseis, porque antigamente, né, naquele tempo, os viajantes iam, levavam provisões, não é? Porque eles não sabiam o que iam encontrar pelo caminho, nem se iam encontrar hospedaria ou quem os hospedasse. E era de bom tom, esse hábito ainda existe muito entre os orientais, oferecer pousada para as pessoas que estavam viajando. E aí ele recomenda: não vos canseis, não precisa se preocupar com essa posse do ouro, que a gente pode dilatar o quê? Onde é que está o seu coração? Na busca do bem material exclusivamente? Mas sem bem material eu não posso viver, né? Eu preciso do dinheiro. Mas o que eu estou fazendo? Eu estou comprometendo toda a minha energia só nessa busca, esquecendo da verdadeira, que é a busca da minha transformação, do meu conhecimento, da minha evolução, do meu crescimento espiritual? Essa é a questão que está posta, não é? Não prepareis nenhum saco para o caminho, nem 2 vestimentas. Você não precisa se preocupar, não, porque quem trabalha merece ser alimentado. Quem é que está trabalhando ali, que está dizendo? Quer dizer, você está exercendo o seu trabalho. Então você vai receber o que é de seu direito, porque você está trabalhando. Não se preocupe, né? Em qualquer cidade, informai-vos sobre quem é digno de vos hospedar. Isso aqui é para nós, divulgadores. E a página do Sacudir o Pó tem bem a ver com isso, né? Não perturbar as pessoas, querendo enfiar na cabeça das pessoas o entendimento que nós já temos, porque nós ficamos maravilhados e queremos que todos os nossos queridos do coração sintam essa mesma maravilha de dentro da gente, né? A gente às vezes ainda faz isso, a gente faz menos. Eu me lembro, lá no início eu ainda não era uma estudiosa da doutrina. Quando eu li Nosso Lar, eu fiquei tão maravilhada que eu dei de presente para um monte de gente. E minha formação, eu sou engenheira de formação, então uma pessoa do número, né? Das exatas. Aí o pessoal fala assim: como é que você vai acreditar nisso? Isso é ficção científica. Você acha que tem cidade no mundo espiritual? Existe isso depois da morte? Ah, isso é ficção científica. Aí dali eu comecei a ficar mais educada, né? Passou um tempo, né? Aí eu resolvi dar de presente no Natal um conjuntinho, porque tinha que fazer evangelho no lar. A gente quer divulgar esse negócio do evangelho no lar. Passou uns aninhos, eu dei um conjuntinho: Jesus no lar e o Evangelho segundo o Espiritismo. Aí passou mais
Mas um tempo, algumas pessoas me devolveram porque estavam fazendo limpeza nas suas bibliotecas, na sua casa, né? Para você, o que significa isso? Não foram todas que devolveram, da família, para os núcleos que já estavam constituídos, né? Inclusive mais jovens. Aí a gente fica assim, não tem que fazer nada disso, não é? Você tem que ser você, como diz André Luiz, numa página que ele titula por Letreiros Vivos. Nós temos que ser letreiros vivos, cartas vivas do Evangelho. Então, é importante que a gente leia e compreenda. Então, Jesus está nos ensinando, né? Ele falou para os discípulos. A gente quer ser discípulo de Jesus? Quer. Qual é o sinal de reconhecimento de um discípulo de Jesus? Alguém sabe? Hã? Não, ele disse assim: os meus discípulos serão reconhecidos por muito se amarem. Então é esse o sinal. E se a gente quer ser discípulo de Jesus, a gente tem que se amar. Então eu não me considero ainda discípulo de Jesus, que eu ainda sou seletiva. Eu não quero ser, mas eu sei que eu ainda sou. Porque é verdade, gente. Agora, essa transformação, esse esforço que a gente vai fazendo, porque esse negócio de amar é muito difícil, gente. Vocês já botaram assim, quero ser mais compassiva num diazinho, não bota o dia inteiro não, bota só metade do dia, da hora que acordar até a hora do almoço. Quero ser compassiva, assim, do jeito que Jesus é. Porque ele não é modelo? Né? Aí a gente faz só assim, metade do dia eu vou treinar a compaixão. Compaixão é você aceitar, é esse sacudir o pó, é não invadir o entendimento do outro, não derrubar o sistema de crença do outro, que você não vai colocar no lugar. Porque a transformação, ela vai vir a partir de quê? Da nossa transformação individual. Não é? Então, sacudir o pó é não deixar mais. Mas ele não me entendeu. Existe uma frase muito comum entre mães e filhas, mais a mulher, porque a gente invade mais a casa da filha mulher do que do filho homem. Eu tenho os dois. Mas eu só queria fazer, eu estava com boa intenção, eu só quis ajudar. A gente fala isso demais, né? Mas eu estou aprendendo. Minha mãe era demais, porque ela chegava e já com tudo pronto, eu arrumava. Mãe, pode deixar. Porque a gente não dá nem tempo da pessoa crescer, da pessoa ser. As psicólogas sabem disso, não é verdade? Aí, é verdade, isso tudo com muito amor, cheio de amor no coração, né? Quando a pessoa é mãe de um homem, a gente já fica mais assim, porque sabe que a gente já foi nora, né? Aí a gente não faz, mas a gente se acha com o direito. Não, mas eu só quero ajudar. Eu tinha uma amiga que tem filhos, não é a Ana Ramalho, é uma outra. A filha foi morar nos Estados Unidos. Não, porque tem que esclarecer que não é a Priscila. Aí a Fernanda, o nome dela. As primeiras viagens que a mãe fez, a casa todo ano vai, porque não tem jeito, a vida dela está estabelecida lá, já tem 3 filhos. Aí ela falou assim, a mamãe é fogo, eu tenho que ficar quieta, porque ela muda até o lugar que eu boto o paninho de prato pendurado na... Não é ela? Pois é, mas a pessoa não faz por mal, né? A gente faz porque a gente tem essa coisa de fazer, né? Minha filha fala assim, mãe, toda vez que você vem aqui em casa, você tem que arrumar alguma coisa. Eu falei, não, é porque eu não sei não fazer nada, então é tipo assim, bota aqui o negocinho, né? Estou me educando. É isso que fala. Não invada. Se alguém quer te hospedar, ótimo, que a paz esteja nessa casa. Se alguém não quer, ótimo também, respeita. E aí vem a compaixão. Porque a gente não aceita que o outro não queira te receber. Porque você está cheio de amor, cheio de boa vontade, mas o outro não quer o seu amor. E é isso que ele está falando. É uma coisa assim, parece fácil de entender, mas não é. A gente tem que botar no nosso dia a dia. E aí ele diz, se ele não quer receber a sua paz, quando você diz a paz esteja com você,
Se ele aceitar, a paz vai passar de você para ele, vai ficar, você não vai tirar a sua. Mas se ele não aceitar, fique com a sua paz. E a gente não faz isso. Não é verdade? Porque a gente, afinal de contas, quer ajudar. A gente é desse jeito. Mas ele está aqui, ó, Evangelho. Né? Diga isso, porque a vossa paz, ele não aceita que seja energético. Isso a gente já sabe que é energia. Não é? Quando eu tomo passe, para eu receber o passe, eu preciso estar o quê? Numa condição receptiva. Se a pessoa não estiver receptiva, você deixou de doar, o que aconteceu com essa energia? Está com você ou está com alguém que precisa. É a mesma situação. Então é isso que ele está ensinando para a gente. E no aprofundamento da lição, já no item 11, o que é que Kardec vai dizendo para a gente? Que, primeiro, eles fossem simples. Então nós estamos fazendo um trabalho de divulgação da doutrina. Nós vamos a lugares mais simples, que a gente vá vestido simplesmente, para não despertar cobiça, para que as pessoas também não se sintam afrontadas. Não é para a gente mal arrumado, a gente vai com simplicidade, cheirosinho, limpinho, não é? Bonitinho, com a roupinha da gente, sem ostentação. Mas se você não sabe ir assim, não tem problema, porque o que importa é o verdadeiro sentimento com que você vai estar fazendo aquela ação. Porque tem gente que não consegue, porque está nela, não tem problema nenhum, não tem problema. E a pessoa não tem que ser vista de uma forma diferente porque ela não consegue se vestir de outra forma, não tem nada a ver. E a gente também faz esse preconceito, né? Porque a gente olha o exterior e já faz um julgamento e uma condenação, né? E a gente gosta de castinha. Se fulano faz isso, fulano é assim, assado, cozido, frito, então ele deve ser assim, 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 deve fazer isso, aquilo, aquilo outro, não é? E não é bem assim. O que mais que ele fala? Informai-vos de quem é digno de vos hospedar. O que adianta a gente ficar né, com proselitismo na cabeça dos outros com relação à doutrina? Mas essa lição aqui, que a Ana leu, fala mais, né? Que agora tem a questão da mágoa, sacudir o pó. Porque a gente, nessa imagem, a gente quis ajudar e a pessoa não quis, a gente se magoa. Se houver uma relação de intimidade, a mágoa se aprofunda, não é? E aí a gente cria problemas maiores para nós, porque a gente veio para desfazer a mágoa. Vem junto com... Essas questões são muito comuns em núcleos familiares. Essa famosa frase, eu só queria ajudar, né? Aí a gente fala, mas de bem intencionado o inferno está cheio. E Dr. Bezerra fala diferente, mas com o mesmo sentido. Não se improvisa o bem. O bem não se improvisa. Você tem que analisar, observar a situação e com muito respeito perguntar: como é que eu posso? Você gostaria que eu te ajudasse? Como é que eu posso te ajudar? E aí a gente vai fazendo exercício de humildade, porque a gente se arroga como o solucionador de todos os problemas. A gente é assim. A gente já vai dar... A pessoa conta um problema, a pessoa não te pediu ajuda, ela só quer esvaziar. Aqui tem atendimento fraterno. E isso é um grande exercício para nós. Trabalhar como atendente em atendimento fraterno é um grande exercício. Por quê? Porque o que a gente tem que aprender mais é o quê? A ouvir. Por isso que a gente tem 2 ouvidos e uma boca. Muitas vezes a gente até cala. Mas é muito comum que a gente, dentro da fala da pessoa, a gente já esteja fazendo um debate mental, um embate com aquela, criticando aquilo que ela está colocando. O que Jesus está ensinando para a gente? Não julgueis. Todo o Sermão do Monte, não está aqui no texto não. Mas é isso. E a gente se desarmar desses preconceitos, das posturas pré-concebidas, é um grande esforço, é muito difícil. E aí está a compaixão. Por isso que compaixão é difícil. Porque eu escuto uma história e a gente fica sabendo o seguinte:
Numa casa espírita, em todos os lugares há protetores espirituais, mas num trabalho ordenado de atendimento fraterno, a espiritualidade vai encaminhar o caso para cada atendente de acordo com a possibilidade ou o ensinamento que aquele caso vai trazer para a sua vida pessoal. Se a gente tiver esse olhar, a gente liga no mentor, porque não é uma psicofonia, mas a gente está com a proteção e a gente aprende ensinando. Porque aquela lição muitas vezes é para nós. Isso acontece muito nas reuniões mediúnicas, que é um atendimento fraterno a espírito sofredor. A diferença é que aqui a gente atende o encarnado e na reunião mediúnica a gente atende o desencarnado. Que é uma postura e um olhar diferente do que se você pensa que está indo para uma reunião mediúnica para afastar o obsessor de uma determinada situação. Não. Você está buscando ajudar o despertamento de um espírito que está com uma atitude equivocada e em sofrimento, para que ele encontre paz. E isso ele vai se desligar, porque o caso de quem está sendo perseguido é outra história. Porque se ele não mudar a atitude dele, outros virão, porque a gente tem um comprometimento muito grande, não é só com um. Ninguém está aqui na Terra assim passeando, né? A gente não veio no mundo a passeio mesmo. Nós estamos vivendo um momento rico ao mesmo tempo que nós estamos presenciando e convidados a sermos os co-participes dessa transformação. De que maneira? Exercitando essa compaixão, sacudindo o pó, não levar mágoa. Joana tem uma mensagem que fala isso, amanhece. É no livro chamado Episódios Diários, que o meu já está quase todo desfolhado, porque é muito linda, porque ela fala que a cada dia novo, a oportunidade de renovação. Cada dia é um reencarne na encarnação. E que a gente deve deixar para trás o que ficou no dia seguinte, não trazer para o dia de hoje as desditas, os sofrimentos do dia anterior. É sacudir o pó. Como eles falam para a gente as mesmas coisas, né, de maneira diferente, para ver se a gente, né, abre aqui. E uma hora a gente entende, de tanto a gente escutar de maneiras diferentes e vivenciar determinadas situações, porque o trabalho é para a gente encontrar essa paz, né? Essa paz é nossa. E ninguém tira o dia que a gente conseguir conquistar. Uma paz que nada abala, que pode cair o mundo inteiro. Eu posso estar dentro de uma tsunami e eu vou continuar em paz. Que a lição do Calvário é essa. Totalmente tranquilo, sofrendo, ensanguentado, pedindo perdão. Por quê? Na certeza absoluta, porque aí é Jesus. Ah, mas é Jesus. Mas a gente aqui é uma escolinha, quando a gente fala que essa aqui é a escola de Jesus, é porque é a escola para que nós sejamos iguais a Jesus. E a gente não põe isso no nosso dia a dia. É para ser sim, eu não sou ainda, mas é para fazer esforço. É do jeito que Jesus faz. A gente começa imitando, depois a gente consegue sentir. Não em todas as ocasiões, mas é isso. Porque assim, não é a disciplina que antecede a espontaneidade? Então força a barra. Né? Coloca na sua vida essa proposta, decida. A gente tem uma vontade assim meio tíbia. Ah, será que eu posso ser igual a Jesus? Eu mereço? Não. Jesus está aqui, sim ou não? Quem acredita que Jesus está aqui? Então vocês não acreditam no que ele falou. Porque nós não estamos falando sobre Jesus, estudando o Evangelho. E ele disse assim: em qualquer ocasião onde 2 ou mais de vocês estiverem falando sobre mim, eu aí estarei. Então vamos ter a certeza de que toda vez que nós estamos lendo o Evangelho com o coração, Jesus está. Porque foi ele que disse isso. E ou a gente acredita direito ou não acredita. Não tem mais ou menos. Será? Não, ele está. De que forma? A gente não sabe, mas que ele está, está. Porque se a gente não tiver essa certeza absoluta, a gente não tem força e a gente vai no roldão,
nas mensagens negativas que a gente escuta, porque a mídia agora é poderosa, acontece uma desgraça ali, e as desgraças vão acontecer mesmo. Por quê? Porque o lodo foi revolvido e o joio cresceu. Tem que estar junto. Só que tem que ter cuidado, porque a raiz se entranha uma na outra. Porque não pode arrancar o joio junto com o trigo. Então tem que saber direitinho quem é joio e quem é trigo. Mas que vai ser extirpado? Vai. Mudança é assim. Mas o que nos é pedido agora? Nós já sabemos que Jesus quer de nós? Então vamos fazer silêncio. Não vamos replicar mensagens que não constroem nada. O mal não merece comentário. Isso é Emmanuel que fala. Olhar as pessoas, e todos somos filhos de Deus, que a gente olha uma pessoa que assassina uma outra, numa esquina, como aconteceu lá perto da minha casa, algumas semanas atrás, às 3 horas da tarde, em frente ali naquele sinal do Rio Design. Eu estava até no Rio Design. Minha filha disse: onde você está? Mas eu falei: não fui eu não. Mas o pior não é isso. As pessoas que passaram filmaram. Isso gerou uma revolta e disseminaram nas suas redes. Falei: gente, não pode isso. Nós não podemos mais fazer isso. A gente tem que assumir esse compromisso. Conosco mesmo. Porque senão a gente não é o que os Espíritos falam na mensagem do Evangelho. Nós somos os modernos São Bernardo. Sabem o que é São Bernardo? E qual o papel de São Bernardo? São Bernardo é uma raça de cão que eu acho que ainda faz isso, encontra pessoas que são soterradas nas avalanches nos Alpes. Vai com um barrilzinho de conhaque atrelado no pescoço, que quando ele fareja e encontra e ele consegue despertar, a pessoa vai lá e toma o conhaque e aquece antes de morrer. Então, o que o São Bernardo faz? Tira da morte, tira do buraco. E os Espíritos falam pra gente: vós sois os novos apóstolos da modernidade. Modernos São Bernardos. Então a gente tem que assumir isso, gente. Não é para ficar fazendo proselitismo, mas é mudando a nossa atitude, silenciando. Não dá para converter. Gente, não vamos fazer isso. A pessoa se revolta, tem mais é que matar, bandido bom é bandido morto. A gente fica quieto e reza. Porque, olha aqui, a gente não pode invadir a mente de ninguém. É justo a revolta e a indignação? É. O que não é justo é que a gente condene, porque a gente já nem sabe o que a gente foi, graças a Deus. Não é? Um livro muito bom que eu estou relendo é Eustáquio, 15 séculos de uma trajetória. Mas mostra bem a trajetória durante 15 séculos. O mais ameno, porque esse aqui era um general franco impiedoso. E acaba, não vou contar, com um espírito que se renovou, demorou 15 séculos. Mas mais ameno é a trajetória da Dona Ivone. Aí você vê o traço do espírito. E como teve que sofrer, encarnações dolorosas. E nessa última especialmente. Viver num ambiente estranho, com pais amorosos mais estranhos, vendo o seu pai biológico, que foi o seu mentor, e tendo que lidar com isso. Receber mediunicamente a história da sua vida e ficar face a face com os erros do passado. Gente não tem estrutura para isso não. Eu não quero saber não. Não é verdade? Então assim, mas por que isso é importante a gente ler e saber? Porque hoje o maior fascínora que a gente possa ver, o maior corrupto que a gente possa estar assistindo é filho de Deus igual a gente. E vai ser espírito puro. Isso é que é difícil a gente entender. Não é? Por isso que a gente tem que sacudir o pó de quê? Desse pré-julgamento, das coisas que nos magoam, das atitudes que não são boas. Tirar o velho. Que é o velho, é o preconceito. O mundo do século XXI é um mundo que está preparando a regeneração. É ao longo desse século, a gente não vai amanhecer em 2057 regenerado, não. Não se iluda, não vai. É um processo, Uma água turva,
O processo é igual assim, vocês já viram uma imagem de um copo cheio de lama, aquela água bem turva? Para ficar limpo, você vai botando água limpa. Mas aí isso é um processo, né? A gente não vai jogar água fora. Então vamos fazer de conta que esse copo é a terra e aqui estão espíritos, né? Porque a água tem partes limpas e partes sujas, misturados, somos nós. Então vão encarnar espíritos melhores e vão dizer, não é espírito porque a criança índica já sabe tudo, não, também, cuidado. Tem que educar, tem que dar limite, elas são muito inteligentes. É um desafio para a nossa capacidade de dar limite, são essas crianças dessa nova geração, da evangelização. Para gente que dá aula, para gente que convive com netos, né? Minha neta de 12 tem um comportamento, meu neto de 4 tem outro. Claro que são espíritos independentes, mas o acesso à informação do de 4, hoje é muito maior do que ela teve quando de 2. A exposição a tablet, não tinha tablet disponível para criança há 12 anos atrás, com 2 anos. E a pessoa vai lá e aplica, tem Netflix aí, vovó, no seu... E escolhe, quero esse aqui. Aí dá um nome. Ontem o pai estava empolgado porque ele estava cantando Sugar, porque já está no bilíngue. Claro, com a língua arrastada dele. Aí você vai vendo os comportamentos, porque a criança ainda não sabe se expressar, tem os ataques lá, que a gente está vendo assistir, e a mãe está apavorada. O que eu faço? Eu falei, não sei, reza. A gente faz evangelho e procura uma ajuda, porque terapia é para isso. Aí pai, que coisa de maluco. Não, gente, é para não ficar maluco, né? Ou você em consultório ginecológico só tem gente com câncer. Não, você vai para prevenir, não é? É a mesma coisa. E a gente tem esse preconceito. Então nós estamos sendo convidados a aprender a aprender. É desafiante para nós. Os mais velhos, então, mais de 50, 60 como eu, vieram de uma escola, né, de rigidez, de mãe olhar assim, a gente sai com a rabinha entre as pernas, dançar sem dar mudo. Né? E quem fazia paf, fosse na frente de quem for, não era isso. Só que hoje não é assim mais. Né? Até porque as crianças aprendem o direito da criança na escola. Né? E se você não tiver feito uma relação respeitosa, ele vai te botar o dedo na cara, eu vou denunciar você. Já vi casos disso. Não é só na comunidade não, gente. Porque tem a lei que defende o direito da criança e do adolescente. Eles aprendem o estatuto. Que eu acho até uma sigla ruim, né? Porque é ECA, Estatuto da Criança e do Adolescente. É ECA, é mesmo. Então, assim, o que é pedido para nós, né? É ouvir esses conselhos de Jesus. Vamos nos imaginar sempre. Eu gosto muito de fazer esse exercício. Jesus está falando comigo quando eu leio o Evangelho. Quando o Emmanuel lê o Evangelho, Jesus está falando comigo também. Quando ele decodifica, né? Então, assim, eu tinha preparado uma mensagem para a gente ler, né? Ele fala aqui nesse coisa assim: se alguém não te recebe boa vontade, nem te percebeu boa intenção, para que perder tempo com sentenças acusatórias? Que é o que a gente faz. A gente acaba o quê? 10 para... A gente acaba 10 para as 8? Tá. Mas eu me deparei, porque eu me lembrei há muitos anos atrás, no primeiro encontro que eu participei na casa lá no SEMA, na casa de Maria Angélica, nós estávamos estudando com trabalhadores que nem estão mais, não são mais do SEMA, mas estão morando até fora do Brasil. Na época eles foram para a Alemanha, me desliguei do Oswaldo e da Sandra, não sei se a Ana lembra. E nós estávamos nos preparando para um encontro de carnaval. E foi a primeira vez que eu vi uma mudança na forma de agir. Eles pegaram uma página de Emmanuel que eu não esqueci mais, chama Que Buscais, que tem a ver com o capítulo, com esse capítulo, que eu vou ler para vocês para a gente refletir, porque é muito interessante, porque tem a ver conosco. O que nós estamos fazendo aqui? Uma liçãozinha, né, de um versículo do Evangelho de João, quando Jesus é abordado, né, e ele se vira e fala assim: que buscais? Então essa pergunta, Emmanuel fala, gente, Jesus está fazendo para a gente. O que nós estamos buscando? Né? Qual é o nosso propósito na vida? Não é? Deixa eu buscar aqui. Esse é do Caminho, Verdade e Vida. Isso eu acho aqui.
que eu fui buscar o da vinha de luz, que eu boto tudo aqui, para não carregar muito livro. E Jesus voltando, se vendo que eles o seguiam, Jesus estava caminhando na estrada e tinha algumas pessoas seguindo. Aí ele viu, fala, que buscais? Aí Emmanuel faz a seguinte reflexão: a vida é um conjunto divino de experiências. Cada existência isolada oferece ao homem o proveito de novos conhecimentos. A aquisição de valores religiosos, entretanto, é a mais importante de todas, em virtude de constituir um movimento de iluminação definitiva da alma para Deus. Então esse é o convite. Para isso a gente está aqui, para que a gente se volte para Deus. Esse é o convite de Jesus. Os homens, contudo, estendem a esse departamento divino a sua viciação de sentimentos, no jogo inferior dos interesses egoísticos. Isso é só para a gente refletir. Cada um vai fazendo a reflexão dentro das suas atitudes. Na verdade, o desafio é buscar qual é a minha intenção verdadeira nisso que eu estou fazendo. Em qualquer coisa. Qual é a minha verdadeira intenção? Os templos de pedra estão cheios de promessas injustificáveis e de votos absurdos. É o esforço que a gente faz nas casas espíritas sérias de não fazer promessas vãs. A gente já procura não fazer isso, né? Mas muitos devotos entendem encontrar na divina providência uma força subornável, né? Eivada de privilégios e preferências. Outros se socorrem do plano espiritual com o propósito de solucionar problemas mesquinhos. Nós ainda somos assim. Os espíritos não reclamam, não, eles só estão alertando. Porque eles sabem, é a mesma coisa que uma criança pede uma coisa muito impossível. E a gente vai falar firme, vai falar sério que não pode atender, não é? Mas não vai ficar incomodado com isso, nem vai deixar de ajudar. E aí ele fala, esquecem-se de que o Cristo ensinou e exemplificou. Então nós já estamos amadurecidos. O momento nosso agora é o momento de fazer os conhecimentos escoarem pelo nosso coração, pelas nossas mãos. No trabalho, primeiro conosco, para depois ser natural e agirmos como Jesus. Jesus quer isso de nós, dentro das nossas possibilidades. E a gente vai falhar, a gente vai dizer, poxa, ainda preciso melhorar isso, porque eu estou em construção, não é? Quem deseja a liberdade precisa obedecer aos desígnios supremos. Sem a compreensão de Jesus no campo íntimo, associada aos atos de cada dia, a alma será sempre a prisioneira de inferiores preocupações. Por que é que a gente tem que estar em oração constante? A oração constante não significa que eu tenho que ficar fazendo ladainhas, rezar terço, não é isso. A oração é a minha vinculação ao plano espiritual. O que eu aprendi de mais precioso com a doutrina espírita foi saber que a providência divina está ao meu alcance, mas que eu preciso estar ligada nela 24 horas por dia, todos os minutos da minha vida. E quando isso acontece de verdade, todas as minhas dificuldades, elas passam a ser solucionáveis. Eu encontro a solução, eu me abalo, mas eu venho e lembro. Porque a gente é falível mesmo, a gente é frágil. Jesus fala para Pedro, Pedro, os homens são mais frágeis do que propriamente maus. Então a gente bota isso, né? Não é que a gente, meu Deus, aí fica fazendo, né? Me condenei, igual aquele personagem do Jô Soares. Me julguei no tribunal da minha consciência e sou culpado. Não, sou culpado, tá bom, isso é minha responsabilidade. O que eu posso fazer? Me esforçar para não fazer de novo, não é? Quando eu aprendo, eu não faço mais, pronto, eu já internalizei um modelo novo de fazer. E aí encerra da seguinte maneira, com o seguinte texto. Emmanuel, ninguém ouvide a verdade de que o Cristo se encontra, de novo Cristo, no umbral de todos os templos religiosos do mundo, perguntando com interesse aos que entram, que buscais? Então, fechando esse capítulo, eu acho que a pergunta que a gente precisa levar para a nossa casa, não é? Além de ter que sacudir o pó, de não amealhar o outro, de respeitar o direito do outro, de não me querer, não me aceitar, não aceitar minha opinião, porque eu preciso ser respeitada também, é nos perguntar o que nós estamos buscando verdadeiramente fazer da nossa vida.
Porque nós precisamos descobrir qual é o meu propósito na encarnação. Por que que eu vim? Fazer prece à noite, pedir aos mentores que sejamos levados aos locais de instrução. Nós somos levados, a gente às vezes não lembra. E nos deixar guiar mais por essa intuição, que a gente vai saber qual é o caminho certo. E ficar surdo para as opiniões. Na hora que a gente decidir e tiver certeza, a opinião não vai contar, porque eu vou estar alinhada com o meu propósito, com o propósito da minha encarnação, desta encarnação, porque eu tenho muita coisa para trabalhar. Cada um de nós tem também. Então a gente não vai dar conta de fazer tudo, não é? Mas que a gente fique com essa pergunta dentro de nós: o que nós estamos buscando de verdade, né, para a nossa vida? O que estamos buscando quando estamos na evangelização? Nos colocamos como voluntários, viemos assistir, porque também só conhecimento não adianta. Muita instrução é importante, mas só ela não basta. Ela é um caminho para quê? Para que as nossas ações sejam modificadas no dia a dia, modificadas com relação ao nosso olhar para o outro, especialmente, para que a gente possa se despojar desses preconceitos, dos pré-julgamentos que a gente ainda faz e vai continuar fazendo. Mas se a gente tiver essa luzinha dentro de nós, a gente vai fazer e já vai, putz, fiz de novo, já acende, né? Eu digo assim, às vezes o Espírito bota umas frases em luz neon assim na minha mente, quando eu faço um negócio, vem ver aqui minha mão. Porque a gente já sabe disso. Então que Jesus nos abençoe muito a nossa caminhada e nos proteja e nos levante nos nossos deslizes e nos nossos descaminhos que ainda vamos ter. Obrigada.